Marrilho a Aretha Franklin, de Nara Leão a Bjork e Carlinhos Brown. Dos filmes do cinema novo, como Garota de Ipanema, ao cinemão de Hollywood em O Caçador de Fantasmas. Um senhor percurso, né? De todos os músicos brasileiros que um dia vieram se aventurar cá pelos Estados Unidos, nenhum, nem mesmo Tom Jobim, teve uma carreira tão duradoura e eclética quanto a do carioca Eumir Deodato. São 4 décadas de música, compondo, fazendo arranjos, regendo. Os números são espantosos. 450 álbuns gravados, 25 milhões de discos vendidos, 14 discos de platina. Sem falar nos talentos que ele descobriu, como o cantor e compositor mineiro cujas fitas tinham sido jogadas no lixo. Um jovem desconhecido chamado Milton Nascimento. E tudo começou para Eumir Deodato com um acordeon. Como você vai ficar sabendo agora, nesta entrevista exclusiva para o Milênio. I'm honored to introduce Eumir Deodato.
Celebration, and that was with our producer and partner at that time, Ymir Deodato.
We learned quite a bit from Deodalo because he was more of a technical man in the studio, make sure that everything was sounding right. And also he kept us from overproducing ourselves because previous to Deodalo, we used to produce ourselves. He came in and centered all the music around my voice and featured me. And then when it took off, we said, okay, well, we have it. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the year. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Get down.
by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. I say people, what you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. When you're dancing, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-doo. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, 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 you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. As you move across the floor, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-da. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Salute the girls. Come on. You know what I'm saying? Oh yeah, what a night. It's ladies' night tonight. Let's take a ride.
romantic lady. Oh, your single baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. Sing it, baby. If you hear any noise, it ain't the boys, it's ladies' night. Oh yeah. We gonna step out. We gonna step out ladies' night. Stepping out ladies' night. We gonna step out ladies' night. Stepping out ladies' night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. You know what, girl? On disco lights, your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby. You've got to be there. Put your hands together. Come on. It's your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. Are there any single ladies out there this evening? Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. Michael, who are we talking to tonight? The ladies, talking to the ladies. Ladies, talking to the ladies, Because it's ladies' night. ladies, talking to the ladies. Ladies, talking to the ladies. I want you to do one more thing if you don't mind. Put your hands in together. Come on. Put your hands in together with me. Now raise your voices together and sing along, baby. Can I hear you say it? Ooh la la la, let's go dancing. Ooh la la la, Come on. reggae dancing. We're down to the park. Everything was dark. Oh yeah yeah. All of a sudden, on came the light, and everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. They said, JT, don't you feel good, man? Come on and join the reggae jam. I heard them singing, ooh la la la, hey hey hey, let's go dancing, ooh la la la, reggae dancing, ooh la la la, let's go dancing, ooh la la la, reggae dancing. I wanna get to know you. Come on, let's reggae down, oh yeah, yeah. Get better acquainted, so that everything will be fine. Hey baby, what's your name? Is it a Mrs. or is it Miss Dang? If you smile yourself, I'd like to take you for a ride. We can check the scene and we can reggae down, and we'll be singing, ooh la la la. Let's go dancing, ooh la la la. Come on, let's go reggae dancing, ooh la la la. Let's go dancing, ooh la la la. Reggae dancing. Now we on the floor.
Carrilho a Aretha Franklin, de Nara Leão a Bjork e Carlinhos Brown. Dos filmes do cinema novo, como Garota de Ipanema, ao cinemão de Hollywood em O Caçador de Fantasmas. Um senhor percurso, né? De todos os músicos brasileiros que um dia vieram se aventurar cá pelos Estados Unidos, nenhum, nem mesmo Tom Jobim, teve uma carreira tão duradoura e eclética quanto a do carioca Eumir Deodato. São 4 décadas de música, compondo, fazendo arranjos, regendo. Os números são espantosos. 450 álbuns gravados, 25 milhões de discos vendidos, 14 discos de platina. Sem falar nos talentos que ele descobriu, como o cantor e compositor mineiro cujas fitas tinham sido jogadas no lixo. Um jovem desconhecido chamado Milton Nascimento. E tudo começou para Eumir Deodato com um acordeon. Como você vai ficar sabendo agora, nesta entrevista exclusiva para o Milênio. Você começou na música tocando acordeon. Na verdade foi uma história engraçadíssima, envolvendo uma pessoa que tocava acordeon, de quem eu gostava e tal. Ela era uma gatinha, vamos dizer assim. E ela ela disse pra mim, não, isso aí é só pra quem sabe tocar, tá um acordeon bonito, branco. Mas ela não me deixou tocar acordeon. A partir desse momento eu fiquei muito curioso com relação à música. Os sons me deixaram excitado e eu, quando voltei para casa, comecei a chatear minha mãe para me dar um acordeon, e ela me deu um acordeon. Você não entrou para academia Mascarenhas de acordeon? Eu mais tarde entrei para academia, fiz o cursinho, estudei um pouquinho de música, mas aprendi praticamente música por um sistema que eu desenvolvi com meus dedos e contagem de mínima e semínima e colcheia e semicolcheia com os dedos. Depois eu até passei a ensinar outras pessoas. E eu ia nas Bassens, se não me engano, ou BC, naquela época, que eles davam partituras de carnaval grátis, músicas de carnaval. Eu levava para casa e escutava as músicas no rádio e eu comparava a notação musical e foi assim que eu aprendi a escrever música. Aos 17 anos me deram um projeto que eu me assustou um pouco no início, mas eu pensei assim, sim, lógico. Sim, faço. Não, sim, lógico, sei fazer. Mas não sabia. A modo que eu fiz esses arranjos, eu esvaziava a mesa da minha mãe de jantar da minha mãe, botava as páginas, uma por uma, para cada instrumento, e ficava escrevendo um por um. Eu ainda não tinha conhecimento de grade, que é a partitura. Eu não tinha conhecimento daquilo, nem sabia o que era aquilo. E aí deu tudo certo. No começo, você não tinha chegado aos 20 anos, você estava trabalhando com Nara Leão, Maísa, Silvinha Telles. Como é que era, aliás, Silvinha Telles, Maísa, Nara? Como eram essas pessoas? Cada uma tinha sua própria característica. Eu acho que você falou em Silvinha Telles, uma pessoa tão meiga, tão doce. A gente não só trabalhou em arranjo, como a gente trabalhava no Zum Zum com ela, fazia o show dela. A Maísa foi a partir do trabalho que eu fiz no Bom Gourmet. Sua vida contra o bem. Tarde, depois de tudo isso, a gente acabou se encontrando num arranjo que eu fiz de uma música do Luiz Bonfá para o festival, chama-se Dia das Rosas, que tirou o 2º lugar a parte nacional, quase ganhou a parte nacional. E eu todo ano fazia arranjo, né, para o festival, que sempre ganhava o prêmio de melhor arranjo. Milton Nascimento, Travessia. Peraí, tem uma história fantástica a respeito de Milton Nascimento. Eu era parte da comissão julgadora do Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro, convidado pelo Augusto Marzagão. E a gente tinha um balaio de um cesto de vinho enorme, que a gente chamava de balaio, que era onde as fitas rejeitadas. Quando chegou a hora a fita do Milton veio, o pessoal não prestou atenção devida, mas escutaram. A gente geralmente escuta assim... O desconhecido Milton Nascimento. Desconhecidíssimo, completamente desconhecido, lógico. Mas eu pensei, assim, escuta, deixa eu levar essa fita para casa, eu acho que eu escutei algo interessante aí.
E não deu outra, eu levei para casa, comecei a estudar a fita, aí escutei tudo, aprendi as músicas e fui de volta no dia seguinte, que era todo dia, na cidade. E se assim, escuta, eu não sou poeta, não entendo as letras, vocês é que têm que resolver, mas a música desse rapaz é muito legal. Olha aqui, aí mostrei no piano. Já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso me solucionar. A partir disso, eu tive a honra de me envolver com ele nos arranjos, que eu fiz os arranjos originais todos dele. E no futuro me envolvi mais ainda com ele, levando ele para os Estados Unidos. Como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Era um convite do Luiz Bonfá, parece? Foi o convite do Luiz Bonfá, exatamente. O convite do Luiz Bonfá incentivado pela a mulher dele daquela época, que era Maria Helena Toledo, uma cantora fantástica, de Minas, mas morava no Rio. Mas você estava bem no Brasil, você não saiu no Brasil porque você estava mal? Não. Eu estava com curiosidade de conhecer os Estados Unidos, de ver o trabalho jazzístico que estava fazendo aqui. Naquela época eu estava muito mais, como é que se diz? Eu começava a me envolver com arranjos, ideias muito esotéricas, começou a perturbar muita gente, principalmente no Odeon, porque eu sempre trabalhei com o Odeon. Mas quando eu fiz um disco da Leni Andrade, chegou ao ponto de ter música que ela nem sabia onde entrava. Porque os arranjos eram tão esotéricos, tinham muitas modulações. Eu comecei a me aborrecer com todo mundo lá, os próprios arranjadores, copistas começaram a reclamar, tem muita nota aqui, não sei o quê. Eu comecei a trabalhar menos, as pessoas ficavam com medo de me contratar. E a partir disso eu resolvi então vir para os Estados Unidos, né? Quando apareceu esse convite eu pulei, né? Foi em 67 isso? Foi 67. No início eu comecei a trabalhar para os brasileiros todos. Walter Vanderlei, Astrude, Marcos Valle. Nós estávamos aqui na época. Marcos fez um disco que era para ser feito em Nova York, que era para ser feito na Califórnia, que estava sendo feito em Nova York. Essa era eu acho que foi aí que foi a mudança que eu era para morar na Califórnia, acabei morando aqui, ficando aqui por causa desse disco. No Brasil, no Garoto de Ipanema que você fez os arranjos, isso, o filme do Leon Hirschman, isso foi feito antes ou você fez para lá depois? Isso foi feito antes de eu trabalhar com o Tom, foi o que me vendeu ao Tom, porque eles ficaram todos impressionados com o meu trabalho, principalmente o Vinícius, que me adorava já, ficou mais ainda meu amigo e ficou uma das pessoas que mais eu me dava o Vinícius. Era um grande amigo que eu tive, o Vinícius. E o Tom também, porque o Tom a gente trabalhou muitos anos juntos. Eu acho que entre o momento que eu comecei a trabalhar até o último trabalho que eu fiz com ele, acho que foi bem uns 10 a 15 anos, não me lembro exatamente. Sinatra como era? The girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Tem uma complicação, não? Coisa do Sinatra não guardava a melodia, não tinha uma história assim? Ele não ensaiou o suficiente. Ele foi pro estúdio não preparado, achando que ia ser simples. Olha, as melodias do Tom não são simples, mas nem tanto. E ele, como é hábito dele, ele só grava direto com orquestra, não refaz vocal. Nunca. Era estritamente unplugged. Ele começou a engasgar e tossir e começou a implicar com orquestras e que o violino estava assim. Mentira. Aí a gente resolveu fazer o seguinte, eles me botaram num piano, que não tinha piano elétrico naquele dia, então tinha que ser um piano mesmo, eles taparam o piano bastante com pano, botaram um microfone dentro, e eu com a partitura, eu era para 2 compassos antes, eu tocava a melodia para ele, mas o piano não gravava, ele escutava só no fone dele. Aí ele cantava a melodia, mas aí foi um negócio mecânico, né? Tem 2 divas, né? 2 grandes cantoras. Diga. 2 divas. Roberta Flack e a Rita Franklin. Rita Franklin, certo. Que tal, hein?
Que tal trabalhar com elas? Ah, muito bom. A Aretha Franklin, ela... Eu gostaria de ter feito mais trabalho com ela, não sei por que não deu para fazer mais. Acho questão de schedule, né? Questão de horário. Mas o pouco que eu fiz, eu fiquei muito satisfeito. Teve outras coisas que eu fiz com ela também, que saíram mais tarde, mas eu não sei em que disco que saiu. Eu não ter feito um arranjo do Love Letters, que era a música que o Nat King Cole cantava. Love Letters, Straight in Your Heart. Um arranjo muito bonito que eu fiz para ela daqui. Que Ela cantou? Falou, Ela gravou? Cantou, gravou. Uau. Mas não me lembro se saiu, se não saiu. Alguém falou que sim, mas eu não vi esse disco. E o seu trabalho de produtor? Fala do seu trabalho de produtor. Quase 18 anos de produção. Earth and Fire. Eu não produzi eles, não. Eu fiz arranjos para o Earth and Fire. O produção... Kool and the Gang. O Kool and the Gang é o conjunto mais conhecido que eu produzi e co-escrevi algumas das músicas deles. Took me by surprise. Ooh, girl, you walked into my life with no street corner blues. O grande sucesso da Kool and the Gang foi Celebrate. Celebration, foi Celebration, foi também Ladies Night, Too Hot, Reggae Dancing, Get Down on It, teve um monte de sucesso. E o que aconteceu é que eles acabaram ficando estritamente pop, talvez até demais. Então, quando eu parei de trabalhar com conjunto, por questão por várias razões, uma delas é que eu não admito, durante o meu trabalho, enquanto eu estiver trabalhando, eu não admito drogas de espécie alguma. Não pode ter, é impossível. Eu simplesmente paro de trabalhar. Eu parei várias vezes. E o problema não era eles tanto, porque eles eram discretos, era o presidente da companhia. E levava mulheres para o estúdio, e aí para todo mundo deitar, e champanhe, cocaína e champanhe. Aí você pagava 5 dias na poltrona que eu tenho que trabalhar, né? Aí como é que você vai acordar o presidente da companhia e dizer, sai daí que eu tenho que trabalhar? Não pode, né? E como é que você se envolveu com a Bjork? A história é comprida, mas eu vou te explicar. Eu estava no Japão com essa menina, Clementine, que se fala em francês. E me avisaram que tinha um recado de uma moça com um sotaque muito carregado na minha maquininha. E quando eu voltei em casa, eu escutei o recado e tinha assim, uns negócios de 50. Tem uma máquina que pega bastante recados. Então, vi o recado dela, não entendi nada. Eu entendi que o nome era esse, Björk. Aí eu entrei em contato com ela e ainda meio desconfiado, né? A gente se conversou muito. Ela me explicou que tinha escutado um disco do Milton Nascimento, que era um disco que saiu na França. E ela me mandou uma fita, mas está tão crua que não dava para mim ainda ter uma noção. Depois ela mandou uma fita melhor. Eu fiz arranjos, fiz as cópias, inclusive, porque ela queria gravar na Inglaterra, me mandei para a Inglaterra, fomos para o estúdio. Para minha surpresa, os arranjos foram assim, e ela dando pulinhos de alegria para todo lado, dizendo brilliant, 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 pulando para todo lado, brilliant. Bom, a gente, tudo que foi feito até agora, a gente comentou, a gente falou do seu passado. E daqui pra frente, e o futuro? O futuro é como eu expliquei. Eu acho que com a Bjork houve uma nova renovação dentro de mim, de me envolver com coisas não só de qualidade, mas coisas novas. Eu não rejeito o meu passado, como eu falei, mas eu não tenho a menor intenção de me envolver com as coisas que eu já fiz. Ou de ser conhecido como o Eumir Deodato tocava bossa nova, não sei aonde. Não me interessa, tudo bem, mas não me interessa isso. É uma coisa que eu não quero escutar, porque não tem utilidade prática nenhuma para mim. Não tem valor prático nenhum. Eu tenho como eu falei, eu tenho Bjork é o início. Vamos dizer assim, fase Bjork para diante.
Então, encorajado por amigos meus que acham que eu tenho que fazer música mesmo, produções e arranjos, eu tenho me envolvido com arranjos, porque o arranjo é uma coisa que eu me sinto mais à vontade em trazer ideias, e trazer novidades, e trazer coisas, e arredondar coisas. Eu sou bom para isso. Eu tenho me envolvido também com o Brasil, que tem laços emotivos para mim muito fortes. E eu me identifico com a música brasileira, eu me identifico com os artistas brasileiros, especialmente os mais jovens, os mais novos. E agora, vendo essa oportunidade, eu vou me dedicar a isso, é o que eu tenho feito. Eu já fiz arranjos para os Titãs, ficou genial. Já me ligaram lá também via fax, mandado por fax. O que eu faço, eu preparo uma folha do tamanho normal de fax no meu computador, com as linhas, com tudo, com os nomes dos instrumentos. E depois eu escrevo o arranjo em cima, o lápis, que é mais rápido. Fazer no computador leva muito tempo, fazer arranjo no computador não dá certo. Porque eu tenho já na cabeça, eu gosto de escrever logo, não gosto de ficar agora, põe essa nota aqui, põe aquela... Porque você tem que fazer montagem, né, no computador, como é que você queira. A não ser que você toque, me tocar não é a mesma coisa. Você fez arranjo também para o Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, exatamente. Penélope Charmosa, Carlinhos Brown. E tem mais gente que eu esqueci. Está tudo saindo agora, tudo saindo de agosto em diante. Exatamente, tudo saindo ao mesmo tempo, que é genial, uma ideia boa. E estão planejando um projeto muito sério que quando sair, que eu tenho certeza que vai sair, vai ser a primeira vez no Brasil que faz um projeto desse estilo, que é um projeto meu, envolvendo artistas brasileiros de altíssimo gabarito e envolvendo artistas estrangeiros também de altíssimo gabarito, mas, mais importante ainda, gente atual, gente que é agora. Tem gente que nem tem estilo de música, nem chegou aqui, nem chegou nos Estados Unidos ainda. Que, na minha opinião, os Estados Unidos ficou um país completamente provinciano. Completamente provinciano. Aqui não, aqui acabou o que era a inovação, aquela energia de música não tem mais. Morreu no rap, acabou ali, ficou ali. Não, o rap é do que se sabe. E no R&B, né? Não sai disso. É. E a renovação virá de onde? Inglaterra. Inglaterra. É onde está acontecendo as coisas mais incríveis. A mente, a cabeça do músico inglês é aberta, do público inglês é aberta. O problema é que não tem gente suficiente, né? Eles têm muita variedade demais. Se aquilo que tivesse acontecido aqui, e eu estou rezando para que pegue, né? Eu estou rezando para que a doença pegue aqui. E Brasil? E Brasil também. Brasil também está num clima de criatividade incrível. Eu considero o Brasil o segundo país, depois da Inglaterra, é o segundo país em questão de criatividade, em questão de energia, de criação. É incrível. Porque o Brasil não só você ainda pega assim uma dúzia dos artistas mais antigos que ainda existem, estão em atividade, como você tem uma carrada de artistas novos, gente falando coisas novas, coisas legais, Fernandinho Abreu, o Rapa, esse pessoal todo. São tantos nomes que eu gostaria de mencionar todos, mas eu não me lembro de todos, mas são muitos. Titãs, que é a coisa mais espetacular que os Titãs, que conjunto formidável, que coisa, que rapaziada com energia, né? E vai por aí fora, o próprio Carlinhos Brown, que surpresa, que criatividade, que coisas, né? Um cara como compositor, e como artista, e como figura, né? Por aí fora, né? Marisa Monte, esse pessoal todo da pesada, os produtores, Torquato Mariano, gente de altíssimo gabarito, Tom Capone, engenheiro, meu engenheiro favorito de som até hoje da história toda é Álvaro Alencar, é um brasileiro, amigo meu, que trabalha aqui, e agora está na França, terminando um projeto, vai trabalhar com Tom Capone, talvez, no Brasil. A energia que está surgindo de lá é um negócio assim de dar medo. Porque o Brasil sempre foi, né? É que, bom, a gente teve uma fase pobre. Mas sabe o que aconteceu no Brasil? Ficar todo mundo com medo. Ah, não, mas tem que fazer bossa nova. Ou então tem que fazer música nordestina. Ou então... Não precisa. Hoje em dia você pode usar qualquer idioma. Depois que houve uma fase chata, que é a cópia do estrangeiro, né? Agora parece que
tudo isso foi absorvido. Eu me lembro uma época, muitos anos atrás, que o Earth, Wind & Fire, que eles iam muito ao Brasil, na moita, escutar coisa e gravar, que eles sempre gravavam, ficavam fazendo coisas assim, tipo funk, usando música brasileira, baseada em tudo baseado em música brasileira, tudo deles. Se você olhar o maior sucesso, que é That's the Way of the World, That's the Way of the World, isso é um samba, né? Um sambinha, né? Aí o brasileiro o que faz? Aí veio uma fase funk do Brasil que eles copiavam o Earth, Wind & Fire, que copiava eles. Então eles, na verdade, estavam copiando a eles mesmos. Depois que isso tudo foi, que assentou a poeira disso tudo, eu acho que hoje em dia tem a vibração que eu senti, eu tive agora em junho, no Brasil, a vibração que eu senti nas discotecas, nos bares, nos shows que eu vi, é incrível, tem uma criatividade espetacular. Eu só posso falar bem, porque eu fiquei muito bem impressionado. Então eu quero me envolver com coisas assim, de alto gabarito, né? Coisas boas, gente boa, que tem a beça no Brasil. Tive um encontro, por exemplo, com o Milton Nascimento, lá na Warner Brothers. Grande Milton. Grande Milton, conversamos bastante, porque a gente não se via há muito tempo por razões diferentes. Nada ruim, simplesmente nunca houve um elan. Eu acho que agora existe um elan, acho que as coisas voltam, os círculos se reencontram. Tudo ótimo. E então a gente pensou em talvez trabalhar junto no disco, talvez no futuro disco. Agora veja bem, produção é como eu expliquei, tem que ser uma coisa muito específica para mim me envolver em produção, por uma razão muito simples. Produção leva muito mais tempo. O arranjo, você escreve o arranjo, você entrega o arranjo ou rege o arranjo, mas de noite você volta para casa, vai comer um sanduíche e ver televisão. Produção não. Você fica dia. E você vai produzir o disco do Milton? Não. Só vai fazer os arranjos? Poderia produzir, mas não é o que eu gostaria de fazer. Eu vou fazer alguns arranjos. Eu acho que é tão importante a gente poder dar a oportunidade. Eu não quero me envolver na área do produtor dele, por exemplo. Não é a minha ambição não é produzir Milton Nascimento. A minha ambição é continuar amigo dele, fazer coisas com ele, conforme eu fiz no passado, arranjos. Foi o que eu fiz com ele. Nunca produzi Milton Nascimento. Elmir, existe uma receita de sucesso? Receita de sucesso. Eu acho que existem certas coisas que você tem que fazer, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ser muito responsável. Em segundo lugar, você tem que ser muito trabalhador, não ter medo de trabalho. Em terceiro lugar, você tem que ter, logicamente, um mínimo de talento. Em quarto lugar, você tem que ter uma lógica muito séria para você não fazer besteira numa coisa. Ter consistência no que você faz. Depois, sexto lugar, você tem que evitar se meter em cubículos sem saída, becos sem saída. Você tem que julgar os projetos. Às vezes tem projetos que são muito atraentes, mas você começa a pensar, mas quem é que está envolvido nesse projeto? Isso é uma armadilha. Você tem que tomar cuidado quando você faz uma entrevista. Isso é armadilha. Beautiful
song, the string arrangement, I asked Deodato to do completely. One of the notes that we had, we discussed maybe trying a figure such as a bolero, Ravel's bolero. In the course of the recording, we decided to exaggerate certain aspects of the string parts by having the strings doing sliding notes and kind of sluggish and slurring. When she sends me something, it's pretty much done. What I understand, and that I was correct in understanding it that way, is that she really wants a color. She really wants the humanizing factor into tracks that are basically, how do you say, sequenced using different sounds or using electronic sounds. It's good also if we put one pick down and have that as well. We come tomorrow and we can listen to it. Okay. Yes. And then we know what to fix, Absolutely. if that works or not. So at least we put it down. Okay. One day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day I found a big book buried deep in the ground.
Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The little gets old, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be.
Congratulations. I hear they gave you a parole date. 1983, I hear. Yes. Could you turn that down, please? Mr. Powell, could you talk to me about my appeal? They say you got one of the best legal minds in the yard. I'd be glad to. Moreover, I could teach you some law if you were a willing student. You could? It'd be my pleasure. First, I gotta put the finishing touches on this letter to my family. Seems like everyone wants me to run their affairs. You got a family, son? Very important family. It's the foundation and wellspring of all that's productive and wholesome in our social system. How do you like your bacon, Mom? Served to me. This is my idea of Mother's Day. No kids, and a cook who's gonna double as a dishwasher. Now, this can go too far, you know. Guess what? The other day, I went driving by the onion field, and you'll never guess what happened. As I was driving by, this ad came on the radio for the Black Watch Pipers. Can you imagine? As I was driving by, bagpipe music came over the radio. And it's pretty nice music. If you give it a chance, lassie. Enough of this drudgery. I'll drudge later. Come on. Where we go? What? I'm gonna go swim. Oh, no. Yeah. No, Carl! Carl, it's too cold! It's warm and asleep in back. Oh, Carl, look. The little fish. They're kissing us. Those are bluegills. They're just hungry. They nibble at everything that comes into the water. Damn it, Carl, I say they're kissing us. Okay, Helen. Okay, they're kissing us.